Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre, afinal de contas, qual é a função do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas nas eleições, tá? Então hoje a nossa conversa é sobre isso. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo com as pessoas que podem ter interesse. Bom, hoje começa os 30 vídeos em comemoração aos 6 anos de canal, então, né, muita coisa para acontecer. Mas bora pro assunto de hoje, que é um assunto muito importante. Bom, no dia 11 de novembro, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica publicaram uma nota à imprensa, às instituições e ao povo brasileiro, em todas as suas mídias e sites. Bom, então agora nós vamos reproduzir aqui a carta para vocês. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros, que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião, pacificamente, e a liberdade de locomoção no território nacional. Nesse aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional por meio da Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. Como forma essencial para o reestabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República instituídas pelo povo o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências, nos termos da Constituição Federal e da legislação. Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa do nosso povo.
Assim, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. O foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões de soldados brasileiros, tendo como pilares de nossas convicções a fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Brasília, Distrito Federal, 11 de novembro de 2022. E aqui assina Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, e o Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Essa, então, foi um documento à imprensa e à população brasileira a respeito das manifestações que vêm ocorrendo, enfim, pelo Brasil afora, inclusive aqui na cidade onde eu resido, São Gabriel, para quem não souber, São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Bom, então, né, aí muita polêmica se criou a respeito dessa mensagem. E aí eu resolvi vir aqui pra gente conversar então sobre o papel das Forças Armadas nas eleições. A gente vai ter como base, como referência, 2 sites, tá? O primeiro é o politize.com.br e o segundo é o do governo federal. Bom, no site Politize diz o seguinte: segundo o artigo 142 da Constituição Federal de 1988, as funções das Forças Armadas são: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Portanto, o papel das Forças Armadas nas eleições é apoiar os órgãos competentes e garantir o funcionamento das eleições. Então, a segunda pergunta que eles respondem é: as Forças Armadas podem intervir nas eleições? Bom, segundo a resolução número 21.843, de 22 de junho de 2004, artigo 1º, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, requisitará a força federal necessária ao cumprimento da lei ou das decisões da Justiça Eleitoral visando garantir o livre exercício de voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Artigo 2º. Aprovada e feita a aquisição pelo TSE, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, entrará em entendimento com o comando local da Força Federal para possibilitar o planejamento da ação do efetivo necessário. Parágrafo único. O contingente da Força Federal, quando à disposição da Justiça Eleitoral, observará as instituições da autoridade judiciária eleitoral competente. Artigo 3º. A Polícia Federal, à disposição da Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 1164 de 1969, exercerá as funções que lhe são próprias, especialmente as de polícia judiciária em matéria eleitoral, e observará as instruções das autoridades judiciárias eleitorais competentes, tá? Proposta de militares para as eleições. Quais são as propostas, né, que o Ministério da Defesa, através das Forças Armadas, enviou, então, para as eleições? Extensão do prazo para apresentação das propostas ao plano de ação, mesmo após estabelecida a data de 17 de dezembro de 2021. TSE deveria, no plano de ação, dar destaque à possibilidade de o código-fonte inspecionado em 2021 poder sofrer alteração até a cerimônia de lacração da urna, né? A urna é lacrada. A atualização do aplicativo Boletim na Mão, no sentido de incluir funcionalidades que permitam, entre outros aspectos, o armazenamento de vários BU
e a totalização em tempo real, a partir do somatório do QR Code dos referidos boletins. Poderia ainda ser considerada a possibilidade do envio dos dados para um servidor específico, permitindo a auditagem da totalização de mais de uma zona eleitoral com a legitimidade conferida pelo TSE. Distinção entre auditoria e fiscalização do processo eleitoral. Recomenda-se que seja mantido o incentivo à participação das entidades fiscalizadoras nas atividades de fiscalização das diferentes fases do processo eleitoral, principalmente por parte dos partidos políticos, que possuem a competência legal para a contratação de empresas para a realização de auditorias independentes. Recomenda-se ainda que o Poder Legislativo Federal seja incentivado a realizar as atividades de auditoria independente do processo eleitoral, tendo em vista sua competência constitucional para o exercício dessas atividades. Institucionalização de procedimento para a hipótese de constatação de irregularidade em teste de integridade. A atuação de empresa especializada de auditoria contratada por partidos políticos da lei eleitoral. Quais foram acolhidas parcialmente? Aumento do nível de confiança do teste de integridade. Totalização descentralizada com redundância nos TRS. Recomenda-se que a totalização dos votos seja feita de maneira centralizada no TSE, em redundância com os TRE, visando a diminuir a percepção da sociedade que somente o TSE controla todo o processo eleitoral e aumentar a resiliência cibernética do sistema de totalização dos votos. Inclusão das urnas modelo UE 2020 no TPS. Entende-se como fundamental promover testes no modelo de urna UE 2020, pois estas ainda não foram utilizadas nas eleições analisadas no próximo ciclo eleitoral 2023 e 2024. Para aumentar a efetividade no teste público de segurança, em futuras oportunidades, sugere-se diminuir as restrições impostas aos investigadores e aumentar a abrangência do escopo do referido teste. Executar teste de integridade das urnas deveria mediante identificação do eleitor por meio da biometria. Sorteio absolutamente aleatório das urnas e seções que comporão o teste de integridade. Realização do teste de integridade das urnas nas condições mais próximas possível da realidade do momento da votação, com a intenção, inclusive, da biometria dos eleitores. E rejeitada. Recomenda-se que o relatório de abstenções seja disponibilizado à sociedade a fim de aumentar a superfície de fiscalização do processo eleitoral disponível, caso haja amparo legal para tal medida. Recomenda-se ainda que os dados dos óbitos também sejam disponibilizados com maior facilidade às entidades fiscalizadoras. Então, essas são as informações do site politize.com.br. Agora, vamos passar para as informações do Ministério da Defesa no site do no site federal. Bom, o Ministério da Defesa lançou um vídeo que ajuda eleitores a entenderem como ocorre a participação das Forças Armadas no processo eleitoral do país. Tradicionalmente, Marinha, Exército e Aeronáutica auxiliam o TSE em duas áreas distintas, logística e segurança. Eu posso deixar o link aqui desse vídeo na descrição do vídeo, tá? Na primeira, os militares providenciam o transporte de urnas eletrônicas, os colaboradores da Justiça Eleitoral e de materiais. Já na segurança, as tropas atuam em conjunto com os órgãos de segurança pública e por solicitação de autoridades eleitorais, para permitir que os brasileiros exerçam o direito ao voto. O vídeo explica que o primeiro passo para a participação dos militares começa com a identificação das necessidades pelos TRS e, posteriormente, o encaminhamento das mesmas ao TSE. Este, por sua vez, aprova as necessidades e solicita ao Ministério da Defesa o acionamento das Forças Armadas.
Para o pleito de 2022, a defesa ativou 6 comandos conjuntos, que contam com militares e equipamentos de 3 forças singulares. São eles Amazônia, Norte, Nordeste, Oeste, Leste e Planalto. Então, aqui a gente consegue verificar alguns números, que são cerca de 34 mil militares trabalharam nas eleições, 3 mil viaturas, 62 blindados, 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios e 47 helicópteros. No dia 9 de novembro, né, então o Exército ele emite um relatório ao TSE a respeito da segurança das urnas eletrônicas, né? E o TSE publica uma nota no seu site dizendo que o documento do Ministério da Defesa, assim como relatórios de todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral deste ano. E aí, depois disso, no dia 11, o TSE publica uma matéria com o título em letras maiúsculas, A Verdade sobre o Relatório das Forças Armadas. Então, né, e aí aqui diz assim, a verdade sobre o relatório das Forças Armadas. Urgente, é inacreditável, presta atenção nesses trechos do relatório, ouça tudo até o final e compartilhe com todos os seus contatos. Isso é o site do TSE, eu vou deixar o link, vocês podem acessar essas informações todas depois, tá? Então eu vou colocar para vocês ouvirem, porque é um áudio. E essa história do relatório das Forças Armadas, hein? Tô recebendo cada coisa aqui nos meus grupos. Estão dizendo que não teve como os militares analisarem o código-fonte direito, que não deu para fazer teste no programa das urnas eletrônicas. Mas eu fui dar uma pesquisada e não é bem assim não. As Forças Armadas fazem parte de um negócio chamado Comissão de Transparência Eleitoral desde o ano passado. E eles participaram de várias etapas da preparação das eleições, fiscalizando, acompanhando a cerimônia de lacração, a emissão da zerésima, participaram de reuniões também. Sabia que o código-fonte ficou aberto para ser inspecionado por um ano lá no TSE? Pois é, e as Forças Armadas só pediram para ter acesso uma semana antes de acabar o prazo. Bem em cima da hora, mesmo sabendo que podiam ir lá desde o ano passado, acredita? E mesmo assim foi autorizado imediatamente e eles tiveram acesso a tudo, igual às outras instituições que também foram lá analisar. E no relatório dizem que teve umas restrições aí para acessar o código-fonte quando eles foram lá no TSE analisar os dados, agora em agosto, né? Mas tudo isso de executar programas, fazer teste, enfim, dava para ter sido feito no TPS, né, o teste público de segurança, no ano passado. Só que as Forças Armadas não se inscreveram para participar do TPS. Aí complica, né? Essa foi a mensagem que eles postaram no site do TSE, tá? No site oficial, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é isso, né? Não sei o que vocês querem pensar. Eu achei uma mensagem muito... não sei, né? Não me soou algo que o TSE deveria publicar, deveria postar, enfim. E aí fica a critério de vocês, né? Eles colocaram aqui para compartilhar, enviarem para todos os contatos. Essa é a verdade sobre o relatório das Forças Armadas. Então, eu deixo os comentários abertos para vocês comentarem a respeito do assunto de hoje. É um assunto polêmico, é um assunto que eu não gostaria de ter que trazer aqui, mas eu acho que as informações elas precisam ser apresentadas. E é isso que está acontecendo no nosso Brasil de hoje. Então, é isso. Hoje são 16 de novembro, o vídeo vai ao ar amanhã. E pode ser que eu sofra boicote, pode ser que, né, porque não pode mais se falar sobre nada, não pode se expressar opinião. Só um grupo seleto de pessoas pode expressar opinião. Mas é isso aí. É isso que tá rolando, é isso que tá acontecendo. E amanhã a gente tem mais um vídeo ao meio-dia, se tudo der certo, né? Se eu não for bloqueada e não for derrubada nas redes sociais, amanhã tem vídeo novo, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de se inscrever, de compartilhar com as pessoas que você acha importante esse conteúdo. Muito obrigada por mais um vídeo. E é isso. Beijo, fui!